Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai conversar sobre perfeccionismo e culpa. Será que eles são os dois lados aí da mesma moeda? Bom, se você é uma pessoa perfeccionista, se você quer que tudo saia do seu jeito, ou se você sofre quando as coisas não ficam exatamente como você gostaria, possivelmente você é uma pessoa perfeccionista, certo? E hoje a gente vai conversar principalmente sobre essa sensação de culpa e até de vergonha que vem quando o perfeccionismo não é atingido. Ou quando, por exemplo, a gente é perfeccionista, a gente quer as coisas feitas da maneira correta, mas outras pessoas ao nosso redor não conseguem atingir a essa expectativa que a gente tem. E isso nos causa culpa e vergonha também, principalmente, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? Ou num jogo de vôlei, de futebol, que você faz parte de um time, e aí as pessoas não conseguem, né, atingir aquela expectativa e você também sente essa sensação de culpa, de vergonha, porque não foi perfeito, não foi como você esperava. Bom, uma das coisas para a gente começar a trabalhar essa questão do perfeccionismo, que é muito importante, eu acho que a primeira de todas, é olhar para o passado. É olhar para trás e ver em quais situações familiares você precisou ser muito perfeita ou muito perfeito. Você precisou atender expectativas que não necessariamente eram das outras pessoas em relação a você, mas de você mesma, da forma como você interpretava o mundo. Então é importante olhar para o passado e ver como você reagia às situações que aconteciam com você. Isso é um convite de uma carta de tarô muito interessante, que é o 6 de copas, que fala sobre o passado, né? Resgatar o passado, olhar para o passado, coisas do passado. Então é interessante a gente olhar para esse passado para tentar entender onde esses padrões de comportamento começaram a iniciar. Como eles começaram a tomar conta da gente de uma forma que isso se agregasse à nossa personalidade e nos fizesse, por exemplo, mais perfeccionistas. Então, uma coisa muito interessante é você olhar para o passado. E como tratamento energético, eu gosto de usar, gente, o Ho'oponopono. Então, se eu sinto que tem algum bloqueio que pode ter acontecido no passado e que está fazendo com que a minha vida atravanque agora, no presente, o Ho'oponopono pode ser uma ferramenta muito interessante para você fazer, para você curar essas memórias. Então, tem vídeo sobre o Ho'oponopono aqui no canal, tá? Caso você queira dar uma olhadinha, mas é muito fácil. Você pode ter ou não japamala, pode ou não fazer 108 vezes, faz a seu critério e veja como você se sente melhor, tá? Mas o Ho'oponopono é uma forma de você limpar esses bloqueios lá do passado. Uma outra coisa interessante, pessoal, é observar a sua forma de expressão. Tem uma carta de um oráculo que eu gosto bastante, que é o Work Your Light, que ela falou o seguinte, ó, compartilhe a sua voz, saia da caverna, se expresse, né? E essa carta aqui, ó. Então ela fala, share your voice, né? Saia da caverna, compartilhe a sua voz. Então, o que seria essa forma de expressão? Como é a sua forma de se expressar no mundo? Às vezes você quer ser perfeita ou perfeito para alguma coisa, porque essa é a sua forma de performar um papel. Então você tem uma performance acontecendo ali. Mas esse papel que você quer performar... Nossa, bem te vi que eu tô bem aqui, muito perto. E aí, você olha para essa performance, para esse papel, e isso que você está performando é a expressão do seu ser? Você está realmente compartilhando a sua voz? Ou você está performando um papel? Então, às vezes, pessoal, quando a gente quer ser muito perfeita, eu falo por experiência própria, tá? Que isso é uma das questões aqui da minha personalidade, do meu jeito de me colocar no mundo, né? Que acaba atravancando e me causando muito sofrimento emocional. Então, a gente quer ser perfeita, então tudo tem que ser perfeito, inclusive você. E aí você performa um papel
que não necessariamente é você em essência. Você está sempre calculando a forma de ser perfeita ou perfeito em uma situação. Isso faz com que você se descole da sua pele. Eu lembro que quando eu comecei a conversar isso aqui com a minha terapeuta floral, né, sobre perfeccionismo e tal, eu tive um sonho muito interessante que os meus pés, eles estavam descascando, como se estivesse saindo a pele, né, e eu tava tinha começado a falar sobre isso, né, do perfeccionismo, começado a tentar entender essa nuance minha de como que eu ia trabalhar isso sem sofrer tanto, né, sofrer assim quando as coisas não saem da forma correta, quando alguém vem me falar alguma coisa e eu me sinto culpada por isso. E aí eu sonhei, né, com os meus pés descascando, mais ou menos assim da panturrilha para baixo. E eu acordei e falei, nossa, que sonho curioso. E aí eu fiz as associações, né, o pé descascando era mais ou menos uma semelhança de um trocar de pele, né, trocar aquela pele. Então aquela pele que está te revestindo, às vezes não é a pele que é sua, que precisa ser mostrada para o mundo, é como se fosse uma proteção. Então por que a gente cria uma casca grossa nas coisas? Porque a gente se protege. Então, por exemplo, quanto mais grossa fica uma pele, é porque ela foi ali calejada de alguma forma, né, e ela cria uma casca grossa para se proteger. E aí para eu chegar naquela pele fina de baixo, eu preciso o quê? Remover essa casca grossa com uma lixa e ela vai descascar, certo? E aí esse sonho veio muito de encontro com o momento que eu tava vivendo ali, né, de trabalhar esse perfeccionismo. E eu lembro de ter falado pra minha terapeuta floral assim, eu quero ser eu, né, dentro de mim. Eu não quero mais me apresentar de uma forma diferente da que eu sou. Então é interessante a gente buscar a nossa expressão verdadeira quando a gente está muito perfeccionista. Porque possivelmente dentro desse perfeccionismo a gente está performando um papel, a gente não está sendo a gente não está tendo a expressão do nosso eu, de quem a gente é aqui na nossa pele. De verdade, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, a gente sabe que nós temos as nossas máscaras sociais, né? Que a gente precisa, assim, colocar para ir no mundo, para ir para o trabalho, né? Para socializar. Mas dentro dessa máscara, a gente não pode deixar que o papel tome conta de nós o tempo inteiro. A gente precisa saber diferenciar o que é uma máscara e do que é o eu. Né? A gente precisa ter essa noção, né? Aqui eu preciso agir de certa forma porque é isso, mas essa não sou eu, na verdade. Eu sei quem eu sou. Então a gente precisa entender, pessoal, essa questão de uma forma muito ampla, né? Para que a gente consiga mesmo compartilhar a nossa voz no todo, na totalidade e parar de performar papéis que não são nossos, que não são a gente. Aí essa pele vai precisar descascar. Então você vê um sonho que ele é muito simbólico no sentido de que começou a descascar, né? Tá descascando, só que você precisa remover essas peles e não ir lá e tacar, né, um creme hidratante para amaciar tudo e ficar, né, mais ou menos. Então é deixar descascar, é deixar sair aquilo que tá fazendo com que você não expresse o seu verdadeiro eu. Então é muito interessante a gente entender se nessas situações de perfeccionismo a gente não tá querendo performar um papel para ser perfeita ou perfeito o tempo todo e ser aceito pelas pessoas, tá? Tem uma outra situação, pessoal, que eu coloquei aqui como separe as sementes. Eu até esqueci de pegar o livro, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui, que ele tá aqui embaixo. Que é o livro As Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda Bolen, que ela fala sobre o mito, né, de Afrodite, ou melhor, de Psique e Eros e Psique, onde Afrodite fala para Psique fazer a primeira tarefa, que é separar sementes ali no monte de sementes num celeiro. Então esse separe as sementes, ela vem muito daquela questão da gente conseguir separar os conteúdos na nossa mente, no nosso inconsciente, a gente conseguir entender o que é o que, né? E conseguir elaborar as questões da melhor forma. Então quando ela fala aqui para Psique separar as sementes, ela mostra o celeiro lá para Psique cheio de semente, tudo misturada, né? Trigo, triguilho, sei lá, lentilha, milho, tá tudo junto. Então imagina aquelas sementes pequenas, um galpão assim enorme, você precisa separar da noite pro dia aquilo. Aí Psique desiste e vai dormir, né? E aí as formigas entram para fazer esse trabalho para Psique à noite e separam esses grãos, né? O que isso significa pra gente, se a gente for pensar de uma forma a tentar entender o mito, olhando aqui para essa questão do perfeccionismo, né? A gente precisa, muitas vezes,
descansar, se entregar, né, que aquilo que a psique fez, ela foi dormir, porque ela pensou, não tem mais, né, não vou conseguir, então eu acho que eu vou dormir aqui, e deixar que o conteúdo do nosso inconsciente, ele regularize as coisas. E a gente precisa também, de uma forma prática, quando as situações de perfeccionismo estão acontecendo, a gente precisa saber separar mesmo, é como se separasse o joio do trigo. Separar as questões, separar o que é meu, separar o que é do outro, separar esses grãos, né? Eu não posso considerar que milho é trigo, porque milho não é trigo. Então, quando eu estou vivendo uma situação de perfeccionismo, onde eu estou me lançando como culpada e envergonhada por coisas que não me pertencem, eu tenho que saber separar esses grãos. Esse é um mantra que eu tenho utilizado, principalmente em ambiente de trabalho, quando acontecem coisas que não competem a mim, ou seja, eu já fiz a minha parte e o outro não fez a dele por algum motivo que só, né, diz respeito ao outro, mas enfim. E aí, quando aquilo chega até mim, porque chega, né, aquela demanda que não foi feita, eu preciso olhar para dentro de mim, para eu não me sentir envergonhada e nem culpada daquilo que está ocorrendo. Eu penso, eu preciso separar as sementes, né, eu preciso fazer como psique, acalmar o coração e separar as sementes, porque eu percebi que eu estava ficando muito culpada, emocionalmente abalada por coisas que não dependiam só de mim, né? Então, aqui na página 355 desse livro aqui, ó, As Deusas e a Mulher, da Jean Shinoda Bolen, ela fala sobre o mito de Psique, que é a tarefa 1, né? Que Afrodite leva a Psique a uma sala e mostra-lhe um monte enorme de sementes misturadas, milho, cevada, milhete, papoula, ervilha, lentilha e feijão. Ele diz que ela deve separar cada espécie de semente do grão ao seu próprio monte ao anoitecer. A tarefa parece impossível até que vem uma grande quantidade de despretensiosas formigas que vêm em sua ajuda colocando cada espécie, grão por grão, em seu montículo próprio. Da mesma forma, quando a mulher deve tomar uma decisão crucial, muitas vezes ela deve primeiramente classificar uma miscelânea de sentimentos conflituosos. Ou seja, a gente precisa classificar os sentimentos dentro da gente, que é esse separar essa semente, separar esses grãos, porque senão a gente acha que tudo é um bolo só, quando não é. Então, no meu caso, pessoal, eu sempre sofri muito com essa questão, né? Principalmente em relação à excelência de trabalho. Tanto no meu próprio aqui, que é o que eu faço com vocês no YouTube, como também o meu trabalho como taróloga, terapeuta, mas também um trabalho que eu ainda mantenho como funcionária de uma empresa, né? Em que as coisas têm que ser muito perfeitas. E quando não acontecem da forma como eu quero, como eu acho que tem que ser, e como elas devem ser na verdade mesmo, né? Até seguindo um critério, eu ficava muito culpada e muito triste mesmo, assim, a ponto de querer chorar. E aí eu fui aprendendo dessa última vez que aconteceu algo também, e eu fiquei muito abalada, nervosa, cansada. Eu pensei, eu preciso aprender a separar essas sementes, porque esse conteúdo tá misturado dentro de mim e não é bom pra mim que isso esteja acontecendo, né? Então, é importante que você saiba separar essas sementes. Use esse mantra, separe as sementes. Quando você vê que você está se sentindo culpada ou envergonhada, né, por causa que você queria as coisas perfeitas e elas não estão, principalmente quando elas não dependem somente de você, tá? Uma outra questão interessante aqui, pessoal, a gente precisa entender que existe um padrão de comportamento no perfeccionismo que muitas vezes deixa a gente também na defensiva. Eu gosto muito de pensar nessa carta do 9 de paus aqui, tá? Por quê? Porque muitas vezes quando a gente é perfeccionista, a gente acaba criando um muro ao nosso redor. Uma sensação de proteção e de defensiva o tempo inteiro. E a gente precisa identificar que isso é um padrão e aprender a escolher não se importar com as coisas que acontecem. Porque senão a gente vai se fechar aqui dentro e vai sempre agir da mesma forma. Então, é fazer o que está só ao seu alcance, tá? Não é tentar estabelecer um equilíbrio entre essa proteção e também a proteção psíquica de você mesma. Quanto você consegue não se abalar por coisas que não dependem de você dentro dessa questão. Então, por exemplo, às vezes você está num casamento, você é muito perfeccionista e o seu esposo, ele é meio, deixa acontecer, né? Por que a gente se relaciona com gente assim? Não sei, deve ser para aprender uma lição, porque o certo seria a gente trazer pessoas que são mais parecidas com a gente para dar certo, não o contrário, mas a gente sabe que é o contrário. Então, aquele marido não vai fazer as coisas conforme você acha que é certo. Então vamos supor, vocês têm um aluguel que vence no dia 5 e você quer pagar dia 5, você conversa com ele, vamos pagar dia 5, e ele gasta o dinheiro em alguma coisa
Dia 5 você não tem aquele dinheiro. E para você, para ser perfeito, tem que pagar no dia 5. E ele vai pagar só lá no dia 10, no dia 15. E aí você passa perto, sei lá, do proprietário da casa e você se sente envergonhada, né? Você sente culpa. Mas não foi uma coisa que foi só sua. O seu marido não honrou com a parte dele. Então você vai ter que saber se colocar de uma sensação, dentro de uma proteção. Claro, conversar com o marido para entender porque que ele tá gastando, obviamente, né? Não deixar que as coisas também fujam do controle. Mas entender que não dependeu só de você. Teve alguém ali que não fez a parte dele. E você tá sentindo vergonha por ele porque vocês são um casal. Vocês entenderam o que eu quero dizer? É a mesma coisa na empresa. A gente sente culpa porque a gente tá naquele time, né? A gente integra aquele time. Então, se você tá sentindo uma sensação muito grande de desconforto, é preciso que você escolha não se importar também. Que você entenda que você precisa se proteger psiquicamente. É tentar trabalhar os dois lados dessa defensiva. É não se defender demais, porque quando a gente é perfeccionista, quando as pessoas vêm com demandas pra gente, a gente já entra numa defensiva, isso é meio perigoso, né? E ao mesmo tempo é defender-se psiquicamente, energeticamente, para que isso não tome conta de você o tempo todo, tá? E você não perca o controle emocional daquilo que você está sentindo e acabe se entregando para culpa e vergonha de uma forma muito intensa que vai acabar prejudicando suas emoções, tá bom? E no caso, pessoal, de você querer fazer um tratamento com florais de Bach, tem um floral que ele é muito bom para essa questão do perfeccionismo, que é o floral Rock Water, tá? Então é um floral maravilhoso para essa questão do perfeccionismo, para trabalhar essa questão. Ele ajuda a ir amolecendo essa casca dura que a gente cria, ele vai descamando isso e vai ajudando a gente a enxergar quem a gente é embaixo de toda essa carapaça que a gente cria para se defender do mundo ou para ser perfeita para o mundo, né? E isso traz uma sensação de controle muito grande, mas a gente sabe que a gente não pode controlar o externo, a gente precisa controlar o que está dentro de nós. Então, quando eu entendo que eu estou sofrendo por culpa, ansiedade, vergonha por causa do perfeccionismo, eu estou controlando o meu emocional, as minhas emoções. A partir daí, possivelmente, eu vou viver de uma forma mais leve, mais tranquila e vou saber separar os grãos como as formiguinhas ajudaram o psique, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele te ajude a lidar com o perfeccionismo a partir de hoje. Lembra sempre que pra mim tem funcionado. Separe as sementes. Eu espero que você consiga usar esse mantra de separar as sementes na sua vida e consiga organizar os conteúdos que estão aí bagunçados, que estão prejudicando o andamento da sua vida com bem-estar, alegria, felicidade, enfim, com tudo de bom que a vida tem a oferecer para você. E caso você queira uma consulta comigo, tanto com tarô como com florais de Bach, entra no link aqui embaixo da descrição e fala comigo para saber como funciona o meu atendimento. Você pode entrar no meu site, conferir os valores das sessões e entrar em contato comigo para ser a minha ou meu paciente de terapia ou de tarô, tá? Eu te espero então no próximo vídeo, a gente se vê. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.